Olá, queridos, estamos aqui para mais uma transmissão, hoje é a última, né? Na carta de Paulo aos Efésios. Olha, Paulo encerrou a sua carta de uma forma tremenda, não poderia ser de outra forma. E nós estaremos aqui juntos, né, para mais uma reflexão. Sejam bem-vindos os nossos queridos irmãos. A palavra de Paulo é um desafio, é uma palavra pesada. Aqui a gente tem que ser crente para refletir nessas palavras de Paulo. Tem que ser muito crente para refletir. Então ele terminou, deu uma canetada aí em Efésios, deu uma canetada na igreja. Ou essa igreja acerta de vez ou não. Mas é a igreja gloriosa do Senhor. Muito bom nós estarmos juntos aqui. É estudo bíblico, né? Isso aqui não é sermão, não é mensagem. Isso aqui é estudo bíblico. Então, eu aqui com a minha Bíblia na mão, você aí com a sua Bíblia na mão, caneta, ou lápis, se você preferir, caderno, para as anotações. Vamos começar aqui, lendo o texto. Nosso texto é Efésios capítulo 6, versículos 10 a 24. Então, enquanto os demais irmãos estão aí, chegando a nós vamos fazer leitura do nosso texto. Efésios capítulo 6, 10 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto mais, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui Paulo tem uma palavra dura para a igreja. Acho que é muito dura essa palavra de Paulo. O objetivo aqui é despertar a igreja para a luta que ela enfrenta no dia a dia. Então, essa igreja precisa ter consciência da batalha, da guerra que ela enfrenta e quem são seus adversários reais. O objetivo é esse. Paulo descreve nessa sessão a existência de um mundo tenebroso, habitados por demônio.
E ele vai nomear esses demônios que habitam esse mundo espiritual, e é contra ele que a igreja tem que guerrear o tempo todo. Nós, como homens e mulheres de Deus, guerreamos o tempo todo. Ele vai dizer principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo e forças espirituais da maldade ou do mal. Então, queridos, esse dualismo sempre existiu na Bíblia. Deus e o diabo, anjos e demônios, céu e inferno, o bem e o mal. Sempre nós tivemos esse dualismo dentro da Bíblia. Mas essa guerra que nós encontramos aqui é uma guerra que ultrapassa a nossa mente humana. Nós não podemos entrar nesse mundo com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de ver, com a nossa sabedoria. Esse mundo espiritual só foi revelado a Paulo, é um mistério de Deus, uma revelação de Deus a Paulo. Não é? Só com discernimento espiritual, só com o dom da visão, a capacidade de Deus abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para ver o que a gente não pode contemplar com os nossos olhos e nem perceber com a nossa inteligência. Aqui, queridos, não vale a razão humana. Aqui tem que ser revelação de Deus. E por se tratar de uma guerra, agora, meus queridos, Deus para de nos chamar de filhos amados para nos ver como soldados. As nossas roupagens aqui são trocadas por uniforme militar. Aqui é totalmente diferente. E se nós pararmos aqui, queridos, para dar uma olhadinha nessa armadura, nessas armas, elas não são comuns. As armas carnais que nós temos não valem nada, não servem de nada. Aqui é um armamento espiritual pesado, e a gente analisando esta ferramenta, ela nos cobre do alto da cabeça até a planta dos pés. Só tem uma parte do corpo que essa armadura não cobre. Você imagina? São as nossas costas. Essa armadura protege todo o nosso corpo. Como disse, do alto da cabeça à planta dos pés, menos a costa. Porque esse inimigo aqui, você tem que encará-lo, você tem que enfrentá-lo, você tem que combater contra ele de frente. Você não pode dar as costas para esse inimigo, mesmo porque essa armadura não nos protege pelas costas. Mas pela frente, estamos totalmente protegidos. E esse mundo de demônios, de principados, de potestades, de espíritos dominadores, espírito da maldade, aqui, queridos, você tem que ir cara a cara. Você tem que bater com esse mundo de frente, sem ter medo e sem retroceder. Vamos parar aqui e vamos pensar um pouco. Ao longo da carta de Paulo, ele vem ensinando em Cristo, a nossa consagração, a nossa santificação, nossa entrega, nossa renúncia a Deus, nossa vida de santidade, de temor ao Senhor. Queridos, como a gente vai viver uma vida de total consagração com esse mundo tenebroso, com esse exército espiritual? Deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe lá em Mateus, na tentação de Jesus. Quando Satanás confronta Jesus no final daquela consagração de 40 dias de jejum e oração. Olha, irmãos, ali, para mim, para você, é o inimigo invencível, humanamente falando, é o inimigo invisível, é o inimigo imperceptível, é o inimigo
extremamente inteligente, astuto, estrategista. Como que a gente vai derrotar esses demônios? Se eles são invisíveis, se eles estão imperceptíveis, se eles são estrategistas, se a gente não percebe a presença dele, como nós vamos vencer? Sem essa armadura de Deus, nós não temos chance. Ninguém tem chance de vencer esses demônios sem esta armadura de Deus. Ele foi derrotado na cruz. Ele foi derrotado na ressurreição. E o mesmo Espírito, a mesma unção da ressurreição de Cristo, é a mesma unção que está sobre mim, é a mesma unção que está debaixo de você. Este poder eficaz do Espírito Santo que tirou Jesus da sepultura. E Jesus hoje está sentado à direita de Deus. Queridos, é este mesmo poder, é esta mesma unção que vem sobre nós, que vem sobre a igreja, para que a igreja possa derrotar esse mundo tenebroso. A batalha da igreja é intensa e ela não pode fraquejar nesse conflito. Eu não posso fraquejar. Você não pode fraquejar. Ninguém pode dar mole nessa batalha. Bom, então vamos lá. Eu quero chamar você, dessas palavras introdutórias, dadas essa introdução, eu quero levar você para o versículo 10. E agora vamos caminhar no texto. O que é que o versículo 10 vai trazer para nós, queridos? Ele vai trazer para nós a importância, a necessidade de um preparo. Sem preparo, a gente não vence esse mundo espiritual. Paulo vai dizer assim, vai usar uma expressão que diz assim, finalmente, até que enfim. Uma revelação de Deus capaz de fazer a igreja respirar nessa truculência toda que ela vive. Então, mais ou menos assim, ele está encerrando uma sessão, ele está encerrando um assunto, e Paulo vai encerrar esse assunto com essas observações finais, e a observação final é exatamente essa batalha que a gente não pode descuidar, né? Mas é o encerramento. Aí Paulo vai dizer o seguinte, queridos, nesse momento. Ele vai fazer uma convocação para que a gente possa buscar o poder do alto. Finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos. Então, Paulo está convocando a igreja para que ela se fortaleça. O que Jesus fez? Né? Jesus despojou os principados e as potestades, expôs publicamente essas potestades ao desprezo, triunfando deles da cruz. Mas a igreja hoje continua neste embate. E a gente não vai vencer esse embate, queridos, com preceitos religiosos, com religiosidade, com cerimônias religiosas. A gente não vai vencer esse mundo tenebroso de espíritos da maldade, espíritos dominadores, principados e potestade. A gente não vai vencer. Eu sempre oro, eu coloco nas minhas orações, Deus, não me permita ser religioso. Eu quero ser um servo consciente do Senhor. E está ocupando esta posição para a qual o Senhor nos chama. Então aqui é revestimento. Ele vai usar aqui a expressão em Cristo, mas essa expressão nós temos lá no início, né? Em Cristo, Efésios o tempo todo fala em Cristo. Paulo, em suas cartas, o tempo todo ele fala em Cristo. São 164 vezes que ele faz uso dessa expressão. Para que a gente possa ficar firme. E ele usa essa expressão ficar firme 4 vezes aqui. São 4 vezes. Ficar firmes, para poder ficar firmes. Muito bem, então vou te levar para o versículo 12.
que Paulo nos ensina, queridos, no versículo 12? Agora, ele vai trabalhar, vai começar a quadrilha. Principados, quem são esses príncipes? Potestades, quem são esses poderes? Os dominadores do mundo tenebroso, quem são esses dominadores que exercem domínio sobre esse mundo tenebroso? Forças espirituais da maldade. Quem está por detrás dessas forças da maldade? São os inimigos da igreja. São os inimigos da nossa fé. São nossos inimigos. Isso aqui é um exército poderoso. Queridos, demônio não é para ninguém brincar com demônio. Não é para crente brincar com demônio. Demônio, a gente tem que enfrentá-los com ousadia, com intrepidez, com coragem, com destemor, revestido de unção, de poder, de autoridade. Aqui não há lugar para crente fraco. Os fracos aqui são derrotados. Por isso, a Bíblia fala, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Nesta guerra, queridos, não há espaço para os fracos, para os tímidos, para os medrosos, para os covardes. Ninguém precisa ter medo de demônio. Por mais forte que ele seja, aqui é uma casta, né? Aqui tem príncipes, aqui tem poderes. Mas ninguém precisa temer. O que está conosco é mais forte do que eles que lutam contra nós. Agora, o que nós encontramos aqui, queridos, o que nós encontramos aqui, da disposição de Paulo, é que esse conflito vai exigir de nós discernimento espiritual. Você é capaz de dizer para mim, no seu dia a dia, na nossa vida diária, você é capaz de dizer para mim quando as coisas são normais e quando elas não são normais? Essas brigas, esses conflitos, essas tensões, esses fatos que são contra nós, essas circunstâncias que estão contra nós, de repente você se aborrece com pessoas, às vezes pessoas assim, bem queridas suas, bem próximas a você, dentro da família, dentro da igreja, você se aborrece e você se exaspera. Você é capaz de saber quem está por detrás desse clima, dessa situação, quem está alimentando essa situação? Nós precisamos ter mais discernimento espiritual. Paulo diz, irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Essas brigas hoje tão comum no ambiente doméstico, marido contra mulher, mulher com marido. A gente não quer demonizar tudo, sabe, queridos? Nós não queremos espiritualizar tudo. Eu acho que não é honesto a gente espiritualizar todas as coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que o diabo está de olho nessas indisposições nossas, nessa falta de humildade nossa, nessa falta de perdão nosso, nessa falta de reconciliação nossa, que os demônios estão de olho. Eu quero te dizer com toda convicção, eles estão e eles se aproveitam dessa circunstância. Então é muito fácil demônio jogar de repente marido contra mulher. Não vou colocar a culpa toda nele não, porque eu sei que os maridos não são tão bonzinhos assim, e sei também que as mulheres não são tudo aquilo que se imagina, não é? Nós temos o nosso temperamento, temos a nossa personalidade, nós queremos prevalecer nossa vontade. Agora, o que eu chamo a sua atenção é, e daí? E daí? Será que eles não estão procurando uma brecha para entrar? Querido, tenha discernimento de Deus. Faça uso da unção de Deus. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para ungir os seus olhos com colírio. A Bíblia diz que
esses principados, essas potestades, esses espíritos dominadores, esse espírito da maldade, estão ao nosso derredor como leão e procurando a quem possa tragar. Ele só precisa de uma brecha. E o que não falta no meio do povo de Deus é brecha para o diabo. Vai dizer para mim que não. Que nós somos tão espirituais, que nós somos tão santos, que nós somos tão perfeitos, que a gente não dá brecha para o diabo. Essa luta, queridos, ela é 24 horas por dia. 24 horas por dia. Aqui, a gente tem que ir com discernimento espiritual. Por isso, exige aqui preparação, exige discernimento, exige preparação, exige força, exige coragem. Essa batalha, ela é séria e ela não é nada fácil. É por isso que você vai ver a derrota de tantos crentes. Porque brincam, não é? Eles brincam, acham que a vida é um piquenique, é divertimento, a vida é essa vida folgada toda, não é? E na verdade a coisa é diferente. Bom, aí os versículos 13 a 18 ele vai falar sobre essa armadura. E eu quero dizer para você aqui, o que eu preciso dizer aqui nesse estudo bíblico, nessa reflexão, é que esse texto, desses versículos 13 a 18, estão dizendo sobre a necessidade da gente estar devidamente equipado. Se é guerra, é guerra. E na guerra, você tem que estar devidamente equipado. Por isso vai dizer, tomai toda a armadura de Deus. Viu que aparece 2 vezes essa expressão nesse texto? Aparece aqui no versículo 13, parece que no versículo 15 ou 16 vai aparecer novamente. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Bom, queridos, aqui, sabe o que é aqui? Aqui é assim, ou é tudo ou é nada. Aqui é tudo ou nada. Ou você pega toda a armadura de Deus, ou você está exposto para o inimigo. Aqui a proposta é radical. Revestir de toda a armadura de Deus. É lá do alto da cabeça até os pés. Deixa eu contar para você. Paulo escreve aqui no contexto de Roma, né? Ele está pegando um soldado romano. Então, o que era comum? Essa armadura de Roma era muito pesada. Então, aqueles soldados que não tinham preparo físico, estavam fisicamente despreparados para a guerra, quando eles pegavam aquela armadura, eles se envergavam debaixo do peso dela. Eles não conseguiam caminhar. E ali tem que subir morro, desce morro, atravessa riacho, sobe morro, desce morro, enfrenta Campinas com essa armadura. Então era comum os soldados pedir permissão aos seus superiores para tirar um pouco daquela armadura. Abandonar um pouco aquela armadura. Eu não consigo caminhar com isso. Igualzinho Davi, quando vestiu a armadura de Saul para lutar contra o filisteu. Eu falei assim, eu não dou conta, eu não me encaixo nesse negócio. Eu não tenho mobilidade aqui. Então, muitos soldados de Roma se viam na necessidade, diante do seu despreparo físico, para abandonar parte dessa armadura. E eram os primeiros a morrer. Eram os primeiros a morrerem. Porque eles abandonavam parte da sua armadura em razão do peso, excesso de peso. E Paulo está dizendo, não faça isso. Não siga esse exemplo. Você vai ser o primeiro a ser ferido nessa batalha. Depois você vai dizer que a igreja não te ama, vai dizer que Deus não te ama, que Deus te abandonou, porque você foi ferido pelo inimigo. Não faça isso. Aqui, ou pegue toda a armadura, ou não pegue nada. Porque você vai ficar exposto. Esse é o apelo de Paulo
aqui. Então, queridos, nós não podemos desprezar nenhum item desta armadura. Mas o que essa armadura toda vai descrever? Eu vou usar aqui uma expressão para resumir todos os componentes dessa armadura. Caráter cristão. Se você quiser que eu resume em 2 palavras toda essa armadura, eu vou dizer assim, caráter cristão. Só isso. Porque ele vai falar assim, couraça da justiça, a gente ser justo, ser íntegro, o cinturão da verdade, ser verdadeiro, você está totalmente inteirado com esse, comprometido com o evangelho da paz, a fé, a salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, paz, fé, salvação, palavra de Deus, e dizendo assim, você não pode esquecer de oração. Quando você pega assim, justiça, integridade, verdade, esse evangelho da sua essência, a cruz de Cristo, a fé, a salvação, a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. O que é isso? Caráter cristão. Aqui é crente de verdade. Aqui não é crente de fantasia. Aqui não é fazer de conta que é crente. Não é fazer de conta que acredita em Deus, que confia em Deus e que segue a Deus. Aqui não é fazer de conta. Aqui é ou não é. Aqui ou vence ou vai ser derrotado. Aqui não tem mais ou menos vitória ou mais ou menos derrota. Aqui ou se vence ou se é derrotado. Entendeu? Isso aí. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Sem essa armadura aqui, ninguém vence esses demônios. Eles estão aí o tempo todo, né? Com os olhos desse tamanho aqui, ó, em cada um de nós. O tempo todo, diz a Bíblia, como leão, andando ao nosso redor, ele só precisa de uma brecha. A brecha que ele achar, ele entra. O que essas armas estão descrevendo, queridos? Vou dizer em outras palavras, porque essas armas todas estão descrevendo. Todos os componentes dessa armadura. Elas estão descrevendo um crente de baixo da unção do Espírito de Deus, da ousadia do Espírito de Deus, da autoridade do Espírito de Deus. É isso. Se a gente quiser trocar por miúdos, então quando você vê um homem debaixo da unção de Deus, quando você vê uma mulher debaixo da unção de Deus, assim, essa aí está com a armadura. Essa aí está com a armadura da cabeça aos pés. Então, aquela expressão que a gente usa, você está lendo a Bíblia, está orando? Vai ler a Bíblia, vai orar. Eu acho que é um bom exercício. Ler a Bíblia e orar é um exercício maravilhoso. Mas se for só isso, eu acho que é muito pouco. Só ler a Bíblia e orar, eu acho que é muito pouco. Não é? Porque essa guerra vai exigir de você muito mais do que uma leitura de Bíblia. Como que é essa leitura de Bíblia? Né? Como que é essa oração? A gente ainda tem que fazer uma avaliação. Qual a qualidade dessa leitura e qual a qualidade dessa vida de oração? Tem que fazer uma leitura disso. É bom ler a Bíblia? Somos motivados, sim, a ler a Bíblia e a orar. Mas pode ser que seja pouco demais. Porque diz assim, veja a razão por que a gente precisa ter essa armadura. Para poder resistir no dia mau. Que dia mau é esse, queridos? Que dia mau é esse? A gente tem aqueles dias de conflitos, de tensões, de tribulações. Nós temos esses dias
Parece que Deus nos abandonou, parece que estamos sozinhos. Esse é o dia mau. Aquele dia nublado, parece que está tudo errado, você está desmotivado até a fazer a sua leitura, a sua oração, essa vida devocional, né? Que é o menor que se espera do cristão, do crente, da igreja. O mínimo que se pode esperar de mim, de qualquer um, é que pelo menos você esteja orando lendo a Bíblia. Que tenha lido pelo menos a Bíblia toda, que leia a Bíblia toda. Agora, não é só ler a Bíblia, é estudar como está fazendo aqui. Tá? Estudar, pesquisar na Bíblia. Porque o dia mau, queridos, vem. O dia mau vem e olha, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais a gente vê o dia mau. O mundo está de cabeça para baixo, a moral acabou, o respeito acabou. Estou falando em termos de mundo, não estou falando em termos de igreja. O temor de Deus acabou. Então, quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais a gente tem a visão clara, bem definida desse dia mau, desse dia tenebroso. E as tentações são constantes, são violentas, não é? Elas não dão trégua. Demônios não dão trégua nessas fronteiras de guerra aqui. É tempo todo bala, bala, chove bala, é o tempo todo ataque pesado. A igreja sempre esteve debaixo de uma artilharia pesada. Como que essa igreja vai vencer? No piquenique? Na diversão? Como se nada tivesse acontecendo? Vou te levar para os versículos 21 e 22. O que é que nós temos aqui, queridos, no versículo 21 e 22? Eu quero te chamar a atenção. Eu tenho duas coisas para te mostrar ainda nesse texto. Uma é essa aqui. Paulo vai fazer uma referência sobre um companheiro dele chamado Tíquico. E ele chama a atenção da igreja de Éfeso para Tíquico. E vai dizer assim, olha, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então ele diz assim, olha, Tíquico, esse companheiro amado, esse ministro fiel, eu estou mandando para que ele console o vosso coração. Queridos, nós precisamos da armadura de Deus completa, total, sem dispensar peça nenhuma. E a gente precisa também, queridos, desses companheiros amados, desses irmãos amados, que são fiéis, que trazem consolo ao nosso coração. A gente não quer irmãos para dar notícia ruim. A gente não quer irmãos só para choramingar, para ver o negativo. Tá tudo ruim, nada dá certo. Para fazer protesto. Porque eu não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Para com esse negócio de não concordo. Nosso foco é Jesus, é a Bíblia, a palavra de Deus. A gente tem que pensar de forma convergente. Se nós pensarmos na Bíblia, a gente tem que pensar junto. Então, queridos, além dessa armadura de Deus, Deus coloca perto da gente pessoas que são amadas, pessoas que são fiéis no exercício do ministério, dos dons, das habilidades, e elas trazem tanto consolo para nós. Pessoas que você diz assim, Deus, obrigado. Nós temos irmãos, temos irmãs que Deus coloca e a gente suspira. Deus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. E tem pessoas que nós amamos tanto e nos espelhamos tanto nelas que a gente não quer perder, não é? Se perder, é um prejuízo para nós. Então, além dessa armadura, o que nós temos aqui, queridos, são esses irmãos preciosos. E Paulo vai destacar aqui essas qualidades de Tíquico. É por isso, queridos, que a gente não pode se isolar nem dessa armadura
e nem dessa comunhão. Não se isole. Não se isole da armadura. Não se isole da comunhão. Não se isole. Porque se você isolar da armadura, aí acabou, né? Aí você está no chão. Porque os demônios não vão te respeitar. Não imagine que vão te respeitar porque você é uma pessoa religiosa. Eu não estou nem aí com isso. E a gente precisa dessas referências. Onde você vai encontrar isso? Lá no shopping? Imagino que tem alguns lá, né? Você vai encontrar isso na igreja, dentro do corpo. Então, nós precisamos estar inseridos nesse corpo. Porque quando nós estamos inseridos no corpo, tá? Junto com essas pessoas que são referências, que são modelos, é uma proteção. Deus coloca isso como proteção para nós. É como se fizesse parte também dessa armadura. Não é armadura, mas são soldados valentes, corajosos, que estão aí. Se você fraquejar, ele te pega no braço. Né? Ele carrega a armadura dele e ainda te carrega também. Entendeu? Então, isso é importante. E a última coisa que eu quero dizer aqui, queridos, a última coisa que eu quero dizer aqui, eu vou voltar com você lá no versículo 18, tá? Mas aqui a última palavra nossa nessa reflexão é que depois de nós estarmos devidamente paramentados, militarmente paramentados, hoje esta armadura de Deus é uma realidade na sua vida. Aí Paulo diz assim, então, já que você está com toda a armadura de Deus, e você está aí abraçado e abraçando pessoas que são modelo, exemplo, Paulo diz assim, meu amigo, vou te dizer uma coisa, você precisa, você não pode esquecer da oração. Aí vai dizer assim, olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Oração, súplica, o tempo todo, perseverança. Oração, súplica, o tempo todo, perseverança. Desse jeito. Aqui, queridos, é uma vida de vigília. É angustiante saber que a igreja ora muito pouco. É claro que nós temos aqui as belíssimas exceções, entende? Nós temos as belas exceções. Nós temos as irmãs com seu quarto de oração. Nós temos as nossas irmãs que não dão trégua aos seus joelhos. Nós temos irmãs aqui que irmãos, não é? Irmãs e irmãos que pagam o preço no jejum. Não tem tempo ruim para jejuar. Não fazem cara feia para jejuar. E se a gente convoca na igreja, irmãos, nós precisamos jejuar. Tem gente que jejua mesmo. Alguns vão fazer de conta que nem ouviu. Pastor não falou nada, o presbítero falou nada. O líder de ministério que foi na frente não falou nada. Aquele irmão, aquela irmã que está na prova, na luta muito dura, foi à frente e pediu oração. Não foi para você que pediu, foi para outro. Mas, queridos, Paulo está dizendo aqui, vou mudar a questão aqui. Você sabe que nós temos duas orações de Paulo em favor da igreja de Éfeso. Tem uma no capítulo 3, Paulo ora em favor da igreja, capítulo 1. Depois, no capítulo 3, ele faz uma outra oração em favor da igreja de Éfeso. Agora que ele está dizendo, meu amigo, meu irmão, camarada, a partir de agora é com você, tá? Eu orei por você no capítulo 1, eu orei por você no capítulo 3, mas você não pode viver às custas da minha oração. Agora, meu querido, agora, minha amada irmã, é com seus joelhos, a sua história de vida cristã vitoriosa, abençoada, é com seus joelhos. Então, se eu calejei meus joelhos,
os seus joelhos também precisam ser calejados. Você tem que colocar esse joelho no chão, você tem que colocar esse rosto no chão, na presença do Senhor, e clamar a Ele, suplicar, fazer outra coisa. Não ore só por você, não. Ore também por mim. A gente não pode, queridos. Eu sei. Todos nós fazemos isso, você faz, eu faço. Oh, irmão, ore por mim. Pastor, ore por mim. Oh, querido irmão, ore por mim. Todos nós temos essa súplica. Ore por mim. Tá, eu vou orar por você. Você está orando por você? Ou você está escondendo só atrás da minha oração? Pode ser que ela não vai funcionar do jeito que precisa funcionar, porque a oração é uma forma também da gente ter comunhão com Deus. Deus ama a nossa presença diante dele. E quando as coisas estão assim, parece meio fria, meio de longe, ele diz, ué, eu estou perdendo minha serva? Eu estou perdendo meu servo? Estou perdendo minha filha, meu filho? Peraí. Deixa eu dar uma puxadinha de orelha para ver se vem mais para perto de mim. Deus tem prazer na comunhão dos seus filhos. Deus tem prazer na comunhão com a sua igreja. Deus nos ama. A oração, mais do que pedir, mais do que agradecer, mais do que adorar, clamar, é comunhão com Deus. Oração, a gente tem que aprender com salmos. Adore a Deus na sua soberania, na sua majestade, na sua formosura, na sua grandiosidade. Adore o Senhor. Use a sua oração como instrumento de adoração. Entra na comunhão com Deus. E aí, querido, derrama o seu coração. Conta para Deus as coisas que você não está gostando. Conta para Deus que você está vendo que não te agrada. Conta para Deus o que os irmãos estão te pedindo. Enfermo, problemas financeiros, problema no casamento, problema na profissão, problema no estudo, problema nos relacionamentos. Conta tudo para Deus. Anota lá no seu caderninho, anote lá. Pega o seu caderninho, chega para Deus, Deus está aqui. O irmão pediu, eu escrevi, está aqui. Agora eu estou contando para o Senhor, porque eu prometi que eu ia fazer isso. É isso. Porque uma coisa é Paulo ficar orando por mim. Mas pode ir só, estou orando por você, mas já é tempo, né? De você fazer um cara nesse joelho seu aí. E a oração plena, oração intensa, oração perseverante, oração ampla. É isso que está falando aqui, né? Porque diz assim, com toda oração, com toda súplica, orando em todo o tempo, toda oração, toda súplica, todo o tempo, vigiando com toda perseverança, o tempo todo. Aqui é esse pronome definido. Queridos, oração não tem tempo. Você está dirigindo seu carro, você está orando. Está limpando a casa lá, está orando. Está fazendo sua comida, está orando. Está no trabalho, você está orando. Deus dá graça, Deus me abençoa, Deus fortaleça, né, o tempo todo. Isso, é isso que o Paulo está falando aqui. Porque fala assim, toda oração, toda súplica, todo o tempo, toda perseverança. Meus queridos, aqui é oração plena, intensa, perseverante, ampla, aqui é o tempo todo. Está dizendo o seguinte, assim, meu querido, o combate não é fácil. Não é fácil, não. Combate com esse exército tenebroso, principados, potestades, espíritos dominadores, espírito da maldade, não é uma coisa fácil. E exige muita oração. Mas tem uma coisa bonita aqui, bem, queridos? Quando Paulo fala assim, olha, e também por mim. Meus queridos, ninguém é tão santo, tão bom, que não precise de oração. Ninguém é tão bom. Eu não esqueço, eu tinha um irmão, era inclusive presbítero na igreja, foi um dos meus presbíteros, numa das igrejas que pastoreei, mas eu vi assim,
Que pessoa maravilhosa, né? Que pessoa maravilhosa. E muitas vezes eu fui lá, almocei na casa dele. Pastor, vem almoçar com a gente aqui. Pastor, vem almoçar com a gente aqui. Mas nem sempre a gente tem a oportunidade para estar ali almoçando, né? Como a gente gostaria, nem sempre dá essa oportunidade. E de repente foi distanciando. Porque a gente tem outros focos no ministério. E esse irmão enfrentou uma luta, enfrentou uma dificuldade em casa. Sabe o que foi que ele disse para mim? Pastor, enquanto o senhor estava aqui bem presente dentro da nossa casa, pensa no clima gostoso, sua presença é abençoadora, nos abençoou muito. Mas parece que o irmão distanciou, enfrentamos tanta luta, tanta batalha. Não é? Acho que não é exatamente por isso. É porque tem fase, não é, irmão? Independente da gente estar junto todo dia, sentando lá, ou não, a gente tem esses momentos de lutas, de batalha. Agora, queridos, e eu fiquei surpreso, porque era um casal assim, ousado, destemido. Pensa num casal destemido diante de Deus. Pensa. E eu fiquei surpreso, fiquei. Confesso para vocês a minha surpresa. Queridos, é isso aqui. Ninguém é tão bom. Ninguém é tão santo, ninguém não é tão perfeito que não precise da gente estar clamando, intercedendo, suplicando o tempo todo. Todos nós somos interdependentes desta oração, desse clamor e dessa súplica. Não pare de orar por ninguém. Não pare. E todos nós temos que ter esse ministério de oração. Fulano tem o ministério de oração, fulano tem o ministério de oração. Eu acho que toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo precisam ter esse ministério de oração. Orar. E aqui, eu vou dizer para você, a gente tem que estar juntos, nós somos interdependentes, precisamos estar unidos, porque, queridos, soldado isolado é tiro ao alvo na certa. E ele pode tombar ali mesmo. Ele vai virar tiro ao alvo. Fácil e certeiro para o inimigo. Bom, essa armadura não tem valor se ficar só na Bíblia, tá? Ela precisa vir para cá. Para cá. Desse jeito. E é toda, é completa. Não pode ser apenas parte dela. E assim, queridos, Paulo termina a sua carta aos Efésios. Foram ministrados aqui 5, mais 2, 12 lições. Então, com 12 lições, nós fizemos o estudo aqui de Paulo aos Efésios. E nós terminamos hoje o estudo dessa carta. Vou ver aqui já as mensagens que os irmãos têm colocado, que estamos no final, já estamos encerrando. Já é tempo de encerrar, né? Já vai para 49 minutos. Então vamos encerrar, mas eu quero orar com você, não é oração, não temos oração, eu quero aqui encerrar orando, ministrando sobre a sua vida e sobre o seu lar. Então as questões que você tem aí, coloque diante de Deus. Bom, essa semana a gente encerrou Efésios, nós vamos encerrar o estudo aqui essa semana. Mas eu quero chamar vocês para a semana que vem. Nós fazemos um estudo no livro da Bíblia e eu já tenho o livro que nós vamos estudar e vou dizer qual é a razão de escolher esse livro. 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque 1 Tessalonicenses vai falar fundamentalmente sobre a volta de Jesus. Se você der uma olhadinha, todos os 5 capítulos em Tessalonicenses terminam falando sobre a volta de Jesus. Pode olhar, se não tiver no último versículo, está no penúltimo versículo. Todos os 5 capítulos de Tessalonicenses falam sobre a volta de Jesus. Nós fizemos uma sondagem aos irmãos de quantas vezes seria o estudo por semana. Alguns falaram 3, outros falaram 2, outros falaram 1. Eu estou percebendo assim que pode sobrecarregar os irmãos
essa dosagem maior de estudo bíblico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse estudo às quartas-feiras, tá? Às quartas-feiras, 20 horas, mesmo porque já, se Deus quiser, a igreja está voltando ao seu ritmo comum, mas eu quero continuar aqui com essas lives, tá? Mesmo que a igreja volte à sua normalidade, eu quero continuar aqui com essas lives, às quartas-feiras. Então, na próxima semana, não nessa, porque essa aqui encerramos com esse estudo, e aí vou coordenar os estudos em 1º Tessalonicenses. E a razão porque nós vamos estudar Tessalonicenses é porque é uma carta que é voltada para este grande evento do tempo do fim, a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Vai ser muito bom. Glória a Jesus. Ok, queridos, obrigado pela participação de todos vocês. Eu quero agora orar, tá? Com essa oração a gente encerra essa live, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar porque essa armadura é um cuidado do Senhor para conosco. Ela é protetora, ó Deus, ela nos capacita nessa guerra, nesse embate contra essas hostes espirituais da maldade, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos ungir, para termos discernimento, para vermos, ó Pai, e não ficarmos aí como se as coisas estivessem acontecendo apenas no plano humano, no plano natural. Eu sei que a obra do Senhor é sobrenatural, esta guerra é sobrenatural. Visite cada lar, cada irmão, cada irmã, capacite o Senhor. Espírito Santo, unja, visite-os com teu poder, com graça, capacitando cada um desta guerra. Estamos juntos nessa guerra, juntos venceremos, juntos somos mais do que vencedores. Bendito seja o teu santo nome. Abençoamos cada lar que nos acolhe nesta hora. Irmãos que se manifestaram, outros que estão conectados não se manifestaram, nós os abençoamos, estão conosco, sendo edificados com esta palavra. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Encerramos aqui o estudo do livro de Efésios. Todo o conteúdo está disponível lá no YouTube, no Facebook da igreja. É só vocês acessar. Quem perdeu, é só acessar. Fique na paz do Senhor Jesus. Semana que vem, quarta-feira, com 1º Tessalonicenses.